Em 2014 foi lançado um filme chamado Last Shift, que eu já falei aqui no canal, que basicamente era uma novata na polícia passando um turno da madrugada ali em uma delegacia abandonada e coisas bizarras acontecem. Agora, em 2023, quase 10 anos depois, a gente tem uma reimaginação, um remake daquela história lá, com várias coisas em comum, mas também, claro, com algumas diferenças. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre Malum, que é, como eu disse, uma reimaginação, uma nova versão de Last Shift, filme de 2014, que eu já falei aqui no canal, já tem esse vídeo aqui falando desse filme, que é um filme de terror que eu gosto, né? Não acho as mil maravilhas e tal, mas ele tem muita coisa legal. E essa nova versão, pra que ela existe? É a primeira coisa que se vem à cabeça, né? O Anthony DiBlasi, que é o diretor do filme de 2014 e dessa versão, é o roteirista, é editor do filme também, ele refaz aquele filme trazendo outras perspectivas, principalmente na conclusão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece em Malum? A gente tem inicialmente cenas caseiras ali, né, estilo found footage, de mulheres se divertindo, tomando banho no rio, aquela coisa alegre, todo mundo, né, naquela vibe espirituosa, e isso aos poucos vai sendo quebrado, logo no comecinho do filme mesmo. Essas mesmas moças são levadas para um celeiro e aí o pior acontece, elas começam a ser atacadas, parece uma espécie de ritual, de seita, de sacrifício e coisa e tal. O filme então corta para uma delegacia, um policial, um capitão de polícia, ele resgatou 3 dessas meninas que estavam à mercê de um culto diabólico, maligno, etc. Esse capitão, ele é aplaudido, né? Ele ali inicialmente se sente bem, só que as coisas naquela delegacia também ficam bem caóticas. Aqui eu não vou falar o que acontece para quando você for assistir o Malum, né, você mesmo experienciar e tal. Inclusive, por enquanto não temos, né, em streaming, tomara que chegue em breve no Netflix, no Amazon Prime da vida. Por enquanto você pode, né, dar aquela pesquisada por aí. E é a partir dessa introdução, né, aí é os primeiros 4, 5 minutos do filme, né, que já vem um certo impacto, um certo choque, que corta para um tempo depois, cerca de um ano depois daqueles acontecimentos, para Jessica. Jessica é a protagonista do filme, ela é uma novata policial que vai ficar numa delegacia antiga que aconteceu aqueles eventos que eu acabei de falar, né? O pessoal tá desocupando aquela delegacia e ela vai passar um último turno lá. É um detalhe, aquele cara do início do filme, o capitão, é o pai dela. E esse aspecto é a mesma coisa que acontece na versão original de 2014. A protagonista de lá também chamava Jessica, o pai dela também era da polícia, etc. O que vai acontecer aqui? A Jessica, ela vai passar a noite, a madrugada lá naquela delegacia, só que aquela delegacia tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa pesada ali e um monte de evento vai mexer com o psicológico dessa personagem. É aquele típico jogo que filmes de terror costumam fazer. Será que é coisa da cabeça? Será que é sobrenatural? Hello? Bem, quando começou o filme, e aí eu já te digo que os primeiros 50 minutos de filme, é um filme curto, ele tem 1h30 de duração, os primeiros 50 minutos, eles são muito parecidos com o filme original. Você nota que, por exemplo, a cinematografia, o uso de cores é diferente, porque o de 2014 ele é mais cru, né, mais frio. Ambos filmes com orçamento modestos. O de 2014 eu acho que tinha um orçamento ainda mais baixo. Eu acho que eles, né, tiveram um pouco mais de dinheiro para esse filme aqui. Curto os dois estilos, tanto o cru quanto o com cores mais fortes e tal, também tem o seu certo estilo. A direção do Anthony DiBlasi, né, que como eu disse também é roteirista, ela nessa segunda versão explora até mais o ambiente da delegacia, faz uns jogos de câmera ali, aquela coisa, meu Deus, tem alguma
coisa ali atrás, tem algum vulto e tal. Então tem umas dinâmicas legais nessa nova versão. E percebam que Malum, ao contrário, é Mulan. E não tem nada a ver, isso aí é só uma coincidência mesmo, esquece. E aí, beleza, quem assistiu a primeira versão já tem um fator previsibilidade, já sabe muito do que vai acontecer nesses primeiros 50 minutos, 1 hora, porém, a conclusão do filme, os últimos 30 e poucos minutos, é que vem os fatores narrativos diferentes, né? Aí vem a intenção do Anthony de Blasi em trazer novos elementos, incluindo dando mais peso para a personagem da Jessica, para o background dela, do pai dela, da família dela, do passado. Então ele valoriza muito mais isso aqui. E aí eu vou dar a minha opinião, tá? No primeiro filme, a Jessica, a protagonista, ela não tem tanto esse background como tem nessa nova versão, e para mim também funciona. Para mim é uma coisa mais simples e tal, o filme cumpre ali a proposta. Nesse aqui, o que eles trazem, daqui a pouco a gente vai comentar melhor na parte com spoiler, de novo, né? Na história dessa personagem e do que acontece, tem elementos interessantes, né? Tem umas sacadas assim legais, linkando as coisas, mas também não é um negócio que inventa roda, não é um negócio revolucionário, e eu tenho certeza que muita gente vai pensar, tá, precisava fazer uma nova versão do filme só para trazer essas coisas novas? É um questionamento válido, assim como se o diretor, o Anthony de Blasi, ele quis fazer isso, ele quis dar essa nova cara, esse novo fôlego para essa história, o que é que tem também, né? E falando do Malum mesmo, eu curto a atmosfera do filme, eu curto o uso da trilha sonora. Tem bastante jump scare nesse filme, né? Bota aí pelo menos uma dúzia no decorrer do filme todo. E aí alguns são bem mais gratuitos, são aqueles que dava para ter evitado, são bem mais previsíveis. Agora tem um ou outro que funcionam melhor, dão aquela certa puladinha no público. A Jessica Sula, que faz a Jessica, olha só o mesmo nome, né, a atriz dessa nova versão de Malum, ela no início, na primeira metade do filme, eu achei ela um pouco travada em algumas reações, né, alguns sustos, algumas coisas, mas parece que a atriz ela se sente bem mais à vontade da metade pro final, que acaba exigindo mais de expressividade da parte dela. Então, a partir daí, de certo ponto, ela consegue entregar um trabalho mais consistente. Então assim, eu gostei, eu achei um bom filme essa nova versão, não acho que seja surpreendente, não acho que ele fuja muito da caixa do que o primeiro representava, e eu até vou além, eu acho que os dois, de 2014 e de 2023, são quase que equivalentes. São duas versões ali que quem gostou muito da primeira tende a gostar bastante dessa aqui. Pode ter ressalvas em relação à diferença de história? Pode, mas o contexto, a atmosfera, os elementos psicológicos, sobrenaturais, de seita e coisa e tal, estão aqui também. Então eu dou para Malum uma nota 7. Eu acho que é um filme que é um bom trabalho também, é um caso interessante na indústria, me lembra até o Michael Haneke, só que o problema do Michael Haneke, que dirigiu aquele Violência Gratuita, é que ele dirigiu praticamente os dois mesmos filmes, né? Alguns anos ali no intervalo. Aqui, né, são os dois mesmos filmes, porém com os minutos finais alternativo. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então vamos lá. O capitão da polícia que salvou as meninas lá do culto do John Malum, né, que é o líder desse culto, que eles falam lá do deus inferior e coisa e tal, o cara surta, né, parece que a presença ali tá tomando conta dele e ele começa a matar uma galera ali na delegacia. E, por fim, ele tira a própria vida. Então o filme corta ali para cerca de 1 ano depois, com a Jessica, a filha dele, né, se tornando policial e indo pra delegacia. Então assim, né, aquelas coisas dela chegando, o cara lá responsável pela delegacia tratando ela mal, as coisas que vão rolando, telefonema, uns trote de umas mulheres, o cara em situação de rua, urinando ali na porta e querendo entrar e falando umas coisas loucas. Sir, do you need me to help you?
São uns barulhos, uns vultos, algumas coisas ali atrás, na penumbra que a gente vai vendo, que são elementos que a gente vê, como eu disse. Gente, comparação é inevitável, não dá. O cara foi fazer quase o mesmo filme, então a gente tem que comparar mesmo. Jessica vai explorando, tá ali com o negócio na mão, né? Tá vendo muitas coisas, sentindo ali uma pressão, uma força inexplicável. Aí ela vai investigar lá o antigo armário do pai dela, que tinha uns arquivos, né? Então o pai dela estava obcecado pelo negócio da seita, investigando lá o John Mallon e tal. E aí eles deixam entender que o Mallon, que é Mallon não, né? Mallon, enfim, que era o líder, ele acabou morrendo com outras seguidoras em troca de tiro com a polícia, etc, né? Então tem momentos que o pessoal fala isso, tem momentos que fala, não, eles morreram na cela aqui, né? Tiraram a própria vida, passaram a corda no pescoço. Então, né, qual será que é a versão real dessa história? Tanto é que às vezes ali a gente vê o símbolo, né, da seita em sangue em alguns lugares. Um porco é amarrado, né? Desenho ali um negócio no pobre do porco. Tem uma cena da cela que também tem no original, né, que o cara é em situação de rua lá, ele invade a delegacia e aí ela prende ele numa cela, e fica quase os Trapalhões ali, que ela fica presa dentro da cela com o cara. Aí tem a cena da lanterna, que alguém que não é ela e nem o outro cara que invadiu pega a lanterna, e aí ela escuta a voz do pai dela. E depois um jump scare com a galera caindo pendurada ali com um saco no rosto. Jéssica também ajuda uma garota de programa que apanhou, né? E aí ela recebe ali a moça na delegacia, ajuda ela. Inclusive a atriz que faz essa personagem é a mesma atriz que faz do filme de 2014, ou seja, ela é o Stan Lee desse universo aqui. E essa mulher tem uma hora que surta, grita, tá esquisitona. Depois a Jéssica expulsa ela da delegacia. Jéssica recebe mais um telefonema falando que uma das meninas que foi resgatada pelo pai dela antes foi sequestrada novamente. Depois ela descobre que as 3 meninas foram sequestradas e a gente pensa, será que foi o culto? As visões, alucinações, pelo menos a gente acha, da Jéssica crescem ainda mais, ela vendo ali, né, o pessoal, sempre uns bichos encapuzados por ali. Ela assiste uma gravação do interrogatório do John Mallon lá e da galera, e ela vê no reflexo ali da janela da sala de interrogatório um demônio, nada bonitinho. Quando Jéssica já tava quase explodindo ali, a pobre coitada, chegam 2 policiais ali, meio trapalhões também, pra dar um help, né, pra ela, o cara que invadiu lá e tal. Eles falam, não, chegamos, finalmente. Aí o cara de bigodinho fala que trabalhou com o pai dela, e ela pede, não, me conta o que aconteceu com meu pai. E aí o cara fala, não, seu pai estava muito obcecado pelo caso, né, mostra lá, inclusive, a arma, né, a 12, que ele acabou usando pra tirar a própria vida. E quando ela olha, rapidinho ela vê que o cara tá morto, que o maluco tá com a cara toda machucada ali. E mais um plot twist que tem no primeiro filme, porque no primeiro filme é um policial só, que chega e depois a gente descobre que ele tava morto e tal, que ele morreu lá no caso da seita. E aqui essa galera morreu na delegacia no dia que o pai dela também morreu. Bem, até então no filme, quem assistiu o Last Shift sabe que tava tudo muito parecido. E agora é que começam as mudanças. Porque a Jéssica, ela vislumbra ali no passado, aceita em um celeiro uma moça jovem, 17, 18 anos, segurando um bebê. E o John Mallon lá fazendo um batismo nesse bebê. Quem é esse bebê? A Jéssica. E a mãe dela era a mocinha jovem, né? Então, sim, Jéssica já esteve ali com a galera da seita. Mas que diabo foi isso? He is one of us. E o filme ele vai intercalando, né? Ele vai entregando essas informações, de repente a edição já muda pra uma coisa, por exemplo, tem uma mulher estilo The Last of Us, com a cara que parece um fungo, que passa a perseguir a Jéssica ali, ela mata essa criatura e ela vai ver que era o porquinho, né? Ela só tava enxergando ali um demônio. A mãe da Jéssica chega ali na delegacia, as duas trocam uma ideia, né? A Jéssica pede explicações e a mãe dela fala, não, então, eu engravidei do seu pai, o John Mallon me procurou, falou que você era uma criança especial, escolhida, que você tinha um grande propósito, me convenceu, eu era muito jovem,
ela foi com a bebezinha Jéssica lá pra seita, né? Só que o pai dela, o capitão, foi lá, resgatou a filha dele, a mulher dele, deu um chega pra lá na seita, né? E aí anos depois aconteceu lá deles matarem o John Mallon e resgatarem as outras meninas. Mas, segundo a mãe da Jéssica, o papinho do John Mallon é que a nossa protagonista era especial. Jéssica dá mais um rolê ali na delegacia, dessa vez ela chega ali na quadra de basquete do lugar e tem uma mulher da seita com uma das meninas que tinham sido sequestradas. Ela acaba matando essa menina, tem uma troca de tiros ali, a Jéssica mata essa mulher, porém tem um pequeno exército da seita ali, a galera tudo com um saco na cara, e você pensa, são espíritos, são pessoas de verdade da seita, mas eles correm atrás da Jéssica. Inclusive, o cara que a Jéssica tá conversando ali o tempo todo no telefone é o tal do John Mallon, tá? Que tava se passando pelo policial de outra delegacia. E aí vira um pequeno inferno naquela delegacia, porque ela vai correndo, ela vai presenciando coisas, e aí tem outras meninas sequestradas que são sacrificadas. Os policiais que tinham morrido lá atrás na época do pai dela, os espíritos deles estão presos naquele lugar. Então tá todo mundo vagando por ali, por isso que aquele lugar tá sendo abandonado e tá pesado daquele jeito. Ou então você pode levar pelo um lado mais simples, que tem um mofo lá no lugar, né, que a galera fala, não, esse mofo é tóxico, né, pode mexer com a cabeça das pessoas. Será que tá mexendo a esse ponto na cabeça da pobre Jéssica? E a Jéssica toma banho de sangue com a menina que morre, ela pega a 12 do pai, vai encarar essa galera, vê mais um monte de espírito misturado com gente. E eu confesso pra vocês que nesses momentos, apesar de termos aqui cenas interessantes, né, pro aspecto de terror, a edição, que é do próprio Anthony, o diretor também, ela pode dar uma confundida às vezes nessa coisa de, na cabeça dela é fora, ela se transporta pra um lugar, ela tá no outro, sabe? Às vezes fica meio esquisito. Jéssica se depara com John Mallon sentado ali num trono todo esquisito e tal, e logo atrás dela, junto com os integrantes da seita, tá vindo um bichão. Tá vindo, ele tá chegando. E é o tal do deus inferior lá. Inclusive o design ali interessante da cara dele com a estrela invertida, né? A Jéssica até tenta dar um tiro ali no bichão, mas não adianta muita coisa. E o rosto do demônio, né? A pele se desgruda e gruda na cara da Jéssica. E ela é transportada para um outro lugar, né? É teletransporte para tudo qualquer lado aqui nesse filme. E ela dá de cara mais uma vez com o John Mallon, né? Que agora tá numa vibe ali meio zumbi, meio monstro, né? Porque afinal de contas ele está morto. E ela atira no John Mallon, porém não era o Johnzinho, não era o Mulanzinho, era a mamãe dela. Ela tava alucinando mais uma vez e acabou matando a própria mãe. Nessa hora, claro, a Jéssica fica completamente perturbada, os espíritos zombeteiros ali, né, cercam a Jéssica, começam a rir, a botar aquela pressão na menina, ela não aguenta e acaba tirando a própria vida. A última cena é o John Mallon ali como um zumbizão sentado no trono dele, como se fosse um rei, e do lado a rainha dele, né? Corpo ali da Jéssica num trono improvisado, você pensa, ela tá morta, meu Deus do céu, só que ela dá um espasmo ali, meio que revive. Fim de filme, fim de Mallon. Infelizmente, um fim não muito legal aí pra Jéssica, porque no fim das contas ela estava à mercê do Mallon, à mercê ali dos seres diabólicos. E bem, é isso, né? Como eu disse, a diferenciação do filme tá no seu ciclo final ali narrativo, onde a gente tem mais essa ênfase da ligação da Jéssica com o culto, dela ser a escolhida, dela ser perseguida pelo John Mallon, o pai dela, né, que acabou ali com a seita e depois ficou atormentado, a própria mãe que já tinha feito parte da seita. Esses elementos de roteiro a gente não tinha na versão original. E agora eu quero saber de você, se por um acaso já viu esse filme, o que você achou?
dessas diferenças, dessa nova versão? Você acha que era realmente necessário? Foi uma experiência válida? Como eu disse, eu achei um filme legal, mas talvez eu tenha esperado um pouco mais dessa diferenciação, dessa reimaginação, como o diretor, o Anthony de Blasi, falou que ia fazer. Mas ainda assim, eu acho uma experiência válida em aspectos de terror. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.